Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós vamos continuar as nossas leituras e as nossas considerações sobre o Sermão da Montanha, que está no livro de Mateus, no capítulo 5, versículos 33 a 48. E a nossa primeira parte é o Sermão da Montanha, onde fala sobre os juramentos. Nós vamos fazer essa breve leitura e as nossas considerações. Vamos lá? A palavra de Deus, ela diz assim: Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Acerca do juramento fica clara a natureza de reconhecimento da submissão ao Senhor, visto que aquele que precisa atestar, que aquilo que ele fala é verdadeiro, em seguinte ele jura, porque quem jura, jura por alguma coisa, se ampara em alguma coisa. Nossa reflexão é exatamente essa: como é que a gente pode jurar por algo, sendo que nada do que nós somos é nosso e nada do que nós temos nos pertence? Isso é um pouquinho complexo, mas pensando melhor, é até simples. Por isso que na sequência, o Senhor Jesus, ele demonstra através da palavra que não existe a necessidade de atestar a verdade daquilo que se diz, desde que ela seja de fato verdade, ou seja, sinceridade. Sim, sim, ou não, não, é a forma do Senhor Jesus nos ensinar que a verdade por ela mesma se prova sem a necessidade de excesso de palavras e de confirmações. Então, se a gente também fosse refletir hoje no nosso dia a dia, essa dificuldade de seguir essa palavra, sim, sim, não, não, de antemão a gente saberia que o grau de dificuldade seria altíssimo, na verdade. Mas o Senhor, ele nos chama à reflexão de perceber o valor e o peso que as nossas palavras possuem. E a gente não deve apenas falar por dispensar palavras assim, sem exatamente saber o que quer dizer, aonde quer chegar, ou o que a gente está usando como significado, mas nós temos que ter cuidado, de fato dizer as palavras bem faladas e compreender exatamente o significado delas, sempre utilizando da melhor comunicação possível. No segundo trecho que nós vamos ler hoje, fala-se sobre vingança e está escrito exatamente assim na palavra de Deus. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Hoje, em 2023, nós conhecemos o que Jesus prega. E Jesus prega que nós devemos pagar o mal com o bem. Mas não se engane, não é que o que crê no Senhor Jesus, ele tem que sofrer todos os prejuízos do mundo para que o outro seja beneficiado. Não é isso. Mas é que quando nós somos provocados, quando nós somos ofendidos, em alguma situação que normalmente as pessoas reagem com vingança, ou mesmo elas reagem de alguma forma, nós, os que cremos em Jesus, não fazemos dessa forma. Antes e ainda, a gente é pacificador. O que significa isso? Que nós não nos esquecemos, nós não reagimos. Por quê? Porque nós não esquecemos que a nossa vingança, a nossa reação, ela não está nas nossas mãos, mas nas mãos do Senhor. E normalmente nessas situações, a gente é colocado como ofendido, nós somos de alguma forma atacados no nosso orgulho, no nosso eu pessoal. E isso muitas vezes não vai de encontro com a palavra do Senhor, porque nós somos no Senhor e Ele é em nós. Então, a ofensa pessoal, ela é tratada de uma outra forma por aquele que crê no Senhor Jesus. É aos pés do Senhor que nós desabafamos todos os ataques que sofremos e esperamos a vingança, o pagamento, a retribuição, ou como você pode imaginar, nós aguardamos
nele, muitas vezes. Então, olhamos e a gente vê que em todos os nossos, devemos de verdade ver que em todos os nossos ofensores, na verdade, existe uma oportunidade em todas essas situações de mostrar como um cidadão dos céus deve ser. E deixar a luz do Senhor brilhar em nós, lembrando que nós um dia também fomos aqueles que ofenderam. Nós fomos aqueles que machucaram ou que prejudicaram. Esse caminho não é um caminho fácil e não é um caminho solitário, ao contrário, porque todos nós que cremos no Senhor Jesus, nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus para caminhar nessas situações e aprender com essas situações. E o último trecho que a gente vai ler e refletir hoje é o trecho que fala sobre o amor ao próximo. E a palavra de Deus diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque o Senhor, Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Essa passagem ela é favorita de muita gente, Falar que o Senhor Jesus pregou, amarás ao teu próximo. E existe, inclusive, uma frase de autoria desconhecida, pelo menos para mim, que diz assim: quando eu mais preciso ser amado, é naquele momento onde eu menos mereço. E todos os dias o Senhor ele faz exatamente isso. Ele ama todos os que são ingratos, todos os que são imperfeitos, todos os que são pecadores, todos os que são transgressores, todos os que são rejeitados e também todos aqueles que estão na situação de algozes. Mas entenda, amar não significa que o Senhor concorde com o pecado deles. Ao contrário, a palavra diz que o Senhor, sendo santo, jamais poderá concordar com o pecado, mas Jesus nos mostra que é possível olhar em amor para as pessoas ao nosso redor, além dos atos delas, além das decisões e das escolhas delas. Veja, a gente não pode participar das coisas que elas fazem, mas nós precisamos estar ali dispostos a ajudar quando necessário, nem que seja orando por elas, nem que seja intercedendo por elas, mas manifestando o amor de Jesus. Afinal, quem nunca foi constrangido por, num momento de antagonismo, de atrito, de conflito, receber, ao invés de ataque ou frieza ou hostilidade, amor, através de educação, ou de zelo, de respeito, principalmente daquelas pessoas que a gente não sente afinidade, Ou não gosta, ou de quem não gosta nada. E aqui também vale um outro comentário. Existe essa coisa de, não vou com a cara de fulano, não concordo. Cristão, quem crê em Cristo Jesus, não tem esse tipo de comportamento e não tem esse tipo de discurso. E nem podemos, porque nós aceitamos e nos dispomos a seguir vivendo os passos de Jesus. E Jesus jamais manifestaria esse tipo de comportamento, jamais falaria um tipo de frase dessa. E ao contrário, a vida dele toda e o ministério dele todo mostrou e provou que ele conheceu a todos e que ele andou no meio de muitos. Então, assim, observando Jesus não é ficar de sorrisinho, nem fazer cena forçada, porque o Senhor Jesus não fez isso, nem ficou agradando as pessoas, mas ele reconheceu, e com isso nós podemos aprender que cada um é uma alma e todos nós carecemos do amor de Deus. Então o convite nessa noite é para que amemos o nosso próximo como o Senhor nos ama, não com aquele amor romântico e iludido, não, mas com o amor filos, um amor ágape. Eu espero que essa palavra tenha sido bênção para ti e se o Senhor assim permitir, nós voltaremos na próxima quinta-feira comentando mais e mais instruções do Senhor Jesus no Sermão da Montanha. Deus te abençoe.